Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Começando a nossa aula de ciências de maneira diferente, com aquele textinho, né, que sempre vinha antes das aulas. Hoje, como é a nossa praticamente última aula do ano letivo, com uma atividade aí proposta relacionada ao livro de vocês, eu queria começar essa aula falando um pouco das reflexões, né, que posso fazer diante desse ano letivo, no qual a gente imaginou e pensou um 2020 totalmente diferente, num contexto físico e de contato entre professor e aluno em escola, mas infelizmente nosso planejamento não foi conforme a gente tinha traçado. Mas em meio à pandemia, em meio às dificuldades, a gente pôde muito contribuir e aprender junto com vocês. A gente teve que contornar toda essa situação, lidar com os novos contextos e aprender também com elas. Eu agora já estou refletindo no que eu posso melhorar enquanto as minhas aulas também. Queria também agradecer a cada um, principalmente aqueles que nas aulas questionavam, nas nossas conferências, falando sobre o conteúdo, de explicação, correção do exercício, que muitas vezes alguns reclamavam, a aula é correção, é explicação, mas é que a aula, mesmo sendo nessa rotina, ela é importante para que a gente possa ter o retorno com relação a vocês, o que vocês puderam aprender ou que ficaram com dificuldades de entendimento. E a partir das dúvidas e curiosidades de vocês, eu também pude aprender demais, na medida que eu ia pesquisando, que eu ia ali buscando informações para explicar para vocês, eu também estava adquirindo conhecimento de coisas que eu também não conhecia. E assim é a relação de professor e aluno. Eu partilho com vocês o conhecimento que eu posso ter, como vocês também podem partilhar o conhecimento de vocês. Então eu quero agradecer por esse ano, agradecer por vocês terem se dedicado, se empenhado para fazer com que, mesmo diante das dificuldades, o conhecimento estivesse sobre tudo. Então, espero que, da mesma forma que eu tenha aprendido, eu tenha também contribuído para cada um de vocês. Então, vamos agora para mais uma aula de ciências. Em caso de dúvidas, você já sabe que eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos lá. E aí, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente dá continuidade às nossas aulas de ciências de natureza. Hoje a gente vai estar vendo o assunto sobre instrumentos ópticos. Inicialmente, a gente vai começar a aula falando sobre espelhos. Então, o espelho, ele é um instrumento óptico, mais utilizado em nosso cotidiano. E ele funciona basicamente pela reflexão de raios de luz. A água também, ela tem essa característica de ser uma superfície refletora. E geralmente a gente observando em fotografias que são postadas em redes sociais, a gente vê fotografias que são retiradas em que a água está refletindo o que está à sua volta, né, do ambiente que ela se encontra. Dependendo da forma também como essa água está, né? Se ela está, vamos dizer, sem correntes de vento batendo sobre a sua superfície. Então, ela fica ali de maneira plana, ela consegue refletir a imagem com mais nitidez, com mais foco, do que se ela tivesse sofrendo ações também de correntes de ar. Então, por exemplo, a gente tem aí dois tipos de reflexão, tá? Reflexão regular e reflexão difusa. E elas ocorrem de acordo com a superfície. Como vocês podem estar vendo no livro de vocês, na página 258, a gente tem a representação do Memorial Nacional em Nova York, que mostra dois tipos de superfícies e que tem água, mas que as imagens refletidas por essa superfície são bem diferentes, né? Na A, a gente vê que a imagem está mais nítida, ela está mais clara, reflete de forma mais organizada a luz que está sendo transmitida para ela.
É diferente da imagem B, por quê? Porque na imagem B existe uma superfície irregular. E isso faz com que a reflexão que esteja batendo nela, né, das luzes, ocorra de maneira difusa. Então, na parte de superfície regular, plana, lisa, polida, os raios refletidos eles ocorrem de maneira regular, de forma paralela. Já com relação a uma superfície irregular, opaca e translúcida, a reflexão ela vai ocorrer de forma irregular, né, difusa. A questão é porque os raios eles não vão refletir de forma paralela, conforme a superfície. Mas nem sempre é negativo essa questão desordenada dos raios refletidos. Por exemplo, para a gente conseguir ver um livro da maneira como a gente está enxergando aqui no slide, apresentado na tela de vocês, e na posição que ele se encontra, a gente consegue ver ele de diversos pontos por conta da reflexão desordenada, por conta da reflexão difusa dos raios que estão sendo refletidos aí com relação à posição do livro, né, ao redor do livro. Isso faz com que ele tenha uma reflexão difusa. E como ocorre a formação de imagem em um espelho plano? Não sei se vocês têm essa impressão quando muitas vezes estão olhando no espelho, que é como vocês estivessem dentro dele. Isso ocorre porque a imagem é formada simetricamente em relação ao plano do espelho. E atrás dele, ou seja, a distância da imagem até o espelho é igual à distância do objeto até o espelho. Outra característica da imagem formada pelo espelho plano é que ela tem o mesmo tamanho que o objeto e a mesma orientação. Por isso dizemos que a imagem é direita. Por que a imagem é direita? Porque ela não se inverte. Então, a formação de uma imagem, a gente está vendo aí a representação da formação de uma imagem no espelho plano, em que a gente vê aí a imagem formada no espelho plano. É do mesmo tamanho do objeto e não verticalmente invertida. A gente vê que, da mesma forma como a gente se posiciona ou que coloca um objeto em frente a um espelho, essa proporção, ele vai refletir do mesmo tamanho, na mesma proporção, na mesma orientação, de fato, que o objeto está à sua frente, tá? Formação de imagens em espelhos esféricos. Quando a superfície ela não é lisa, ela não é polida e também não é plana, ocorre a formação de uma imagem deformada, né? Quando ela é refletida. Então, um tipo especial de espelho que não é plano é o espelho esférico. E ele pode se apresentar de duas maneiras: o espelho esférico côncavo e o convexo. O espelho esférico côncavo, ele faz com que a imagem, né, as imagens dele refletidos, seja de forma, a forma interna dele é polida. Já no convexo, a parte externa é que é polida. Então, no côncavo, a parte interna é polida e no convexo é a parte externa. Então, isso faz com que o espelho côncavo tenha um foco real entre os raios refletidos. Já no convexo, o foco é virtual e ele se dá a partir da determinação do prolongamento dos raios refletidos em forma paralela. E na maioria das vezes, os espelhos produzem imagens distorcidas dos objetos colocados à sua frente.
Dependendo da localização do objeto em relação ao espelho, a imagem formada pode ser de tamanho igual, maior ou menor que o tamanho do objeto, ou ainda ser invertida. E o espelho côncavo, ele é muito utilizado em questões da gente, principalmente das mulheres, das meninas, para fazer maquiagem. E o espelho convexo, ele é muito utilizado em questões de supermercados, em carros também, em automóveis, porque o espelho côncavo, ele dá a impressão de deixar a imagem mais próxima ao que está sendo refletido. Na imagem refletida vai estar mais próxima, e do espelho convexo esférico, ele apresenta a imagem dos objetos na distância maior, com mais foco. E as lentes, elas são construídas com materiais transparentes e estão presentes em diversas situações do nosso cotidiano. O óculos, alguns equipamentos que têm utilidade com lentes, por exemplo, as lupas. Também temos a questão de lunetas, microscópios, que usa das lentes para, a partir da luz que refletida sobre o objeto, dar uma dimensão daquilo que está sendo refletido, né? A gente consegue visualizar, às vezes, a partir de uma lupa, um objeto que está numa certa distância com mais facilidade, assim como também um microscópio que utiliza de lentes e que também utiliza luz, porque sem a luz a gente não conseguiria ver os objetos que estão à nossa volta, porque a luz, quando bate sobre o objeto, é que faz com que a gente consiga ver eles. Então, o funcionamento das lentes, ela se baseia no fenômeno da refração da luz, ou seja, relacionando-se ao desvio dos raios de luz ao passarem de um meio para outro. Ao atravessá-las, o raio de luz é refratado, sofrendo desvio de direção, que dependerá do tipo de lente utilizada. E os principais tipos de lentes, né, os dois principais tipos de lentes utilizados, os convergentes e divergentes. A lente divergente, os raios de luz que atravessam sofrem desvios, afastando-se um dos outros. E nas lentes convergentes, os raios de luz em paralelos atravessam a lente e sofrem desvios. E com isso eles aproximam uns dos outros até interceptarem em um ponto chamado de ponto focal. A distância entre a lente e o ponto focal é denominada de distância focal. Aqui a gente vai estar falando, está mostrando dos objetos que ele é formado a partir da associação de lentes. Essa associação de lentes que pode ser lente divergente com lente divergente com convergente, na verdade, que auxiliam na possibilidade da gente conseguir ver com mais aproximação, não sai, gente, a palavra, alguns objetos. A luneta, essa luneta, ela foi criada por Galileu Galilei, que foi utilizada para ver os objetos, os corpos celestes. E atualmente há vários equipamentos presentes no nosso dia a dia que possuem um conjunto de lentes associadas. Entre eles tem as máquinas fotográficas, os binóculos, as lunetas e microscópios, como eu destaquei para vocês. E alguns problemas de visão também podem ser corrigidos a partir de lentes. Pode ser lentes de contato, como também pode ser por meio de óculos, porque tem pessoas que têm problemas na retina com relação à formação da imagem, a entrada de luz, de raios de luz na retina, que faz com que a pessoa não consiga visualizar alguns objetos que estão próximo a ela,
que esteja também distante, às vezes a pessoa tem uma visão meio embaçada e distorcida, então a partir do uso de lentes, lente de contato ou do óculos, auxilia melhor na visão, né, para que ela possa assim enxergar melhor o que está à sua volta. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e entendido do assunto. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Fique com Deus, se cuidem e foco agora nos estudos. Um forte abraço e saúde.